Então, muitas dúvidas que a gente tem, o lugar de resolver é na hora da meditação. Pensar a respeito não tem fim. Qual que é o ponto de equilíbrio entre a austeridade e não se apertar além do limite? O equilíbrio entre prática diligente e prática tensa. Tem que olhar na mente. Para cada um é um ponto. Como eu falei no começo, se a gente olha para essa mente, né? Se tem sofrimento demais no presente, a mente vai correr para distrações. Então, se a gente faz uma prática muito austera, além do nível da nossa sati consegue lidar, em vez daquilo ajudar a ter mais presença mental, a ter mais ciência, a ter mais presença mental, mais clareza, vai aumentar as distrações. E a mente vai tender mais a se distrair, se dispersar, fugir do presente, voltar no passado ou ir para o futuro. Agora, se tiver conforto demais do presente, também outras coisas vão ter mais tendência a surgir. Já muito conforto físico, né? Vem o quê? Vem sono. Tá muito confortável fisicamente, vai sentar para meditar no dia frio, coloca o cobertorzinho, coloca a roupinha de frio, fica quentinho, aquela sensação de quentinho, dia chuvoso, vou descansar. Fica confortável demais, aí vem outra abstração. Óbvio que é negligente mesmo, né? A pessoa fica negligente. Não vou praticar hoje não, tá tudo tão confortável, né? Tipo, tem comida na geladeira, tem ar-condicionado, tem carro, tem tudo que precisa. Só deixa eu meditar quando estiver ruim. Então, tem que olhar onde que a gente está. Onde que a gente está e ajustar de acordo. Então, por exemplo, para uma certa pessoa, dormir 6 horas pode ser muito, ou pode ser pouco. O Buda falava de dormir 4 e 6 horas por dia, uma recomendação geral. Considerando os obstáculos que eu tenho em particular, eles pioram com horas de sono. Então, em vez de você dormir mais e ter menos obstáculo, esses obstáculos aumentam. Enquanto você dormir menos, talvez tenha um pouco de desconforto físico de não ter dormido 100%. Mas, por outro lado, a mente fica alerta, presente, não tem nenhuma imagem mental que venha perturbar a mente. Agora, se eu durmo demais, a tendência que tem é cair umas imagens, visões 5D, que você é imersivo, você cai naquilo, você não consegue sair daquilo.
Uma distração interna. A mente fica fabricando imagens, né? Aleatórias. Como se fosse um sonho. Você cai num sonho, puf. A gente tem esse modo, esse obstáculo. Não é uma coisa útil. É um obstáculo. A mente fica fugindo por uma delusão interna. É tipo um negócio que, tipo... Quanta cabeçada que eu já dei nesse negócio. É um negócio que, tipo, é muito sorrateiro, né? Tipo, é como se você fosse teletransportado para uma sala de cinema 5D, né? Tipo, você não consegue sair daquilo. O dono não consegue ecoar naquilo. Agora, se dorme menos, aquilo que fabrica essas imagens não tem força para empurrar essas imagens dentro da mente. Essa tia fica alerta. Então não tem como surgir na mente. Cada um tem as suas dificuldades específicas, a gente tem que saber quais são os nossos obstáculos e buscar meios de lidar com eles, né? Tem gente que se comer demais vai ter muita dificuldade na meditação. Tem gente que comer de menos vai ter muita dificuldade na meditação. Tem que achar o ponto de equilíbrio de cada um. Conforto de mais, conforto de menos, né? Lugar que a gente vive, né? Até que ponto isso aumenta as distrações, aumenta a toxicidade da mente, né? A gente mora num lugar... Buda falava sobre morar num lugar adequado. Então, assim, se a gente tem uma tendência de seguir a manada, né? A gente ficar junto com outras pessoas que estão dispersas, a gente se dispersa junto, né? Então, assim, tem que achar o ponto de equilíbrio de cada um, né? Ter noção de que, tipo, aquela ação específica não vai ser o fim do sofrimento, né? Vai ser um teste de um ajuste ali para... Ajuste das condições para a mente ficar mais propícia para a prática, para ter menos obstáculo, né? Porque, assim, uma das coisas que trava a mente de progredir na prática são os obstáculos, né? Então, assim, se a gente toma uma certa prática, toma uma certa ação, e aquilo diminui os obstáculos, então é dito que tem algum benefício de seguir nessa direção, né? Os obstáculos comumente são descritos como 5, né? Desejo, prazeres sensoriais, raiva, aversão, proliferação mental, raciocínio, mente agitada, sonolência, esse estado de torpor, né? Que eu tenho cai mais nisso, né? essa delusão mental, né? É um sono, né? Um sonho interno que a mente cai, aleatório. E dúvida, né? A pessoa que tem dúvida cética, né? Tipo, a pessoa fica duvidando, querendo, tipo, intelectualmente entender, tipo, será que isso está certo? Mas será que eu vou saber de verdade? Será que tem um jeito de saber a verdade mesmo? Como que eu vou ter certeza, né? Não dá pra ter certeza de nada, né? E por aí vai, né? Então, essas armadilhas intelectuais, né? Então, assim, se essas 5 coisas são enfraquecidas tomando um certo tipo de prática, né? Então, tá indo numa direção boa. Não quer dizer que vai dar certo para sempre, né? Porque esse ponto de equilíbrio varia, né? Para cada um. Eu lembro que uma vez tinha acabado, não chegado há muito tempo no mosteiro em Matmapja. Tinha entrado o Vassa, né? 2013 entrou o Vassa. Tinha um noviço espanhol. Eu era nagárica na época. E aí, tipo, esse noviço tomou a prática de comer um dia sim, um dia não. Isso implicava que ele ia ficar em retiro, né? Porque não ia descer pro Pindapata, né? Ia ficar no culto dele sozinho lá, dia sim, dia não. Pra intensificar a prática. Não deu 30 dias, um dia de manhã, cadê ele? Nossa, cadê o cara? Sumiu. Aí eu fiquei sabendo pelas outras pessoas que, tipo, ele tinha pedido para ir embora. Largou o manto e foi embora. Aí aquilo me, tipo, deixou meio abalado. Assim, nossa, tipo,
como assim? Tipo, parecia que tá tudo bem, assim, né? Tipo, como assim, do nada, a pessoa dá uma guinada, assim, né? Você não tem muito tempo de mosteiro, você fica achando que bem é normal. Depois de uns 2 anos, você acostuma que, tipo, as pessoas vão e vêm, tipo, isso é o problema delas, né? No começo você fica meio chocado, né? Tipo, aí eu fui perguntar pro Ajanan, né? Tipo, como é que fala? Como evitar que isso aconteça, né? Tipo, eu também tinha interesse de longo termo, né, nessa prática. Né? Então, como que evitar que isso aconteça? Né? Ele falou, né, tipo, justamente sobre esse ponto, né? Tipo, não causar sofrimento demais a si mesmo, né? Ao ponto da mente ficar louca por outras opções. Então, assim, ele estava se torturando com relação à comida, com relação ao isolamento e tal, mas a mente dele não estava preparada para isso. Mas um outro monge que tenha mais tempo, né, que faz isso, tipo, não acontece nada. Continua lá, praticando. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, tipo, de não pressionar demais, não dar um passo maior que a perna, mas também não ser negligente, né? Então testar e questionar esses pontos de zona de conforto, né? Se o corpo está muito forte, energético e bem nutrido, bem alimentado, é normal que as quilesas fiquem mais fortes, né? Porque o corpo está confortável, então as quilesas se acham, né? E aí criam um tanto de coisa, né? Agora, quando o corpo não está 100%, né, as quilesas ficam mais humildes, né? Ficam mais quietinhas na dela. Então é algo que a gente tem que verificar por a gente mesmo, né? Muitas pessoas vão falar que dormir 4 horas por dia é auto-tortura, né? Ou dormir mesmo 6 horas por dia é muito auto-torturante. Mas quem pratica e olha para a experiência vai saber que essa afirmação não se aplica. Há o ponto de equilíbrio, né? A pessoa tem que saber, ter noção. Não é uma coisa que às vezes você perguntar para alguém de fora também. Tem que ter noção. Se está na dúvida, se está fora do ponto de equilíbrio, pergunte. Isso é uma dúvida útil de perguntar. Pergunte que alguém mais experiente vai ser capaz de te guiar e falar, não, isso aqui está além do seu ponto, né? Não faça isso por enquanto. Né? Pegue leve nesse ponto por enquanto. E é normal a gente ter que ajustar isso ao longo do tempo. Então você vê, o conforto, por outro lado, se tiver muito desconforto físico, né? Exemplo, o pessoal que eu ouço bastante é o pessoal que vai fazer retiro do Goenka, né? É um retiro que é fisicamente intenso, né? Que você não pode fazer meditação andando, né? Você tem que sentar 10 horas por dia. Assim, eu já ouvi vários relatos de pessoas que iam nesse retiro, faziam o retiro e depois o ano inteiro não meditava, de tão traumatizada que a pessoa ficava. Aí você fala assim, tanta dor, né? Tipo, não teve o benefício apropriado, né? Tipo, a pessoa, em vez de ter uma prática regular, a pessoa toma aquilo como um campo de concentração e, tipo, se sente como queimou todos os karmas ruins sentando com dor, né? Por 10 dias. Então, assim, tem que achar o ponto de equilíbrio de cada um. Muita gente, tipo, algumas pessoas se beneficiam da questão da disciplina desse tipo de retiro, mas algumas pessoas quebram também, porque a pessoa não tem, mal tem condições de sentar no chão, né? Aí tem que lidar tanto com a dor física, com a frustração, com a comida, com tudo ao mesmo tempo, né? Acaba sendo meio traumático, né, para muita gente. Então tem que achar o ponto de equilíbrio. Isso é uma coisa que depende de cada um. Então não tem que ficar preocupado também com ficar avaliando os outros, né? Tipo, tal pessoa é muito relaxada porque ela usa ar-condicionado, tal pessoa é muito relaxada por causa disso. Ou tal pessoa é muito tensa, a pessoa tá querendo se auto-torturar, tá querendo se mostrar, né? Isso é só as quilesas falando na nossa cabeça. Não tem que preocupar com a prática dos outros, a prática dos outros é assunto dos outros.
Ah, eu acho que o monge ter ar-condicionado é errado. Eu acho que o monge tem que aguentar o sol quente. Isso não é assunto nosso. Nossa, seria muito comum as pessoas caírem nessa armadilha, né? De sair criticando ou ficar procurando defeito nos outros. Tem que achar o ponto de equilíbrio. Na nossa própria prática, né? E não ficar querendo avaliar, tipo, se ar-condicionado ajuda na prática ou se é um obstáculo. Por exemplo, num contexto que o clima está muito quente, isso induz mais sonolência, né? Então, se está um clima muito quente, né, muito desconforto físico, né, a gente dificulta a prática, favorece a sonolência. Para pessoas mais experientes, talvez não seja tão incômodo, mas para pessoas mais novatas, né, seja incômodo. Né? Então, qual o malefício de ter um ar-condicionado no centro de Dharma, né, ou no mosteiro, ou seja lá em lugar que a gente for praticar? Agora, ficar viciado no ar-condicionado também não é útil. Né? Então, tudo tem o seu ponto de equilíbrio. Né? Isso é uma coisa que a gente vê na própria mente, né? E ajusta de acordo. Né? Opa, essa certa prática que eu estou tomando, né? Está tendo um efeito de diminuir os obstáculos ou aumentar os obstáculos. Né? Então, olhar nesse ponto. Né? E não tanto nessas coisas ideais. Né? Tipo, não ficar preso a ideias. Né? Tipo, eu tenho que dormir X horas por dia, senão eu não me sinto pleno e descansado. Realmente, será mesmo? Tentou por quanto tempo? Tentou por quantos dias? E é normal quando a gente toma esse tipo de prática, né, dê uma balançada, né? Então, tipo, na zona de conforto. Então a gente tem que ajustar, né? Talvez, tipo, se acorde um pouco mais indisposto, né? Mas se você faz meditação andando 5 minutos, daqui a pouco você tá de boa, normal. Então tomar muito cuidado com essas ideias travadas da mente, né? Não, eu não posso fazer isso porque é aquilo. A mente cria várias coisas que alimentam os obstáculos, né? E protegem os obstáculos. Né? Não é mecanismo de defesa, de instinto de proteção, né? É instinto de proteção das quilesas, né? Instinto de proteção da delusão. A delusão querendo se proteger de ser descoberta. Então não acredite demais na própria mente, né? Questione muito isso. Então essa consistência é muito importante, né? E você vê, também tem essa coisa de olhar para o sofrimento que está acontecendo no presente, né? Tem obstáculos na mente no presente, tá bom, de onde isso veio? Como que isso veio parar aqui? Se tem sofrimento no presente, né, e não está tendo ninguém gritando com a gente no presente, a gente está sentado em meditação, né? Como que a mente está sofrendo? Se não tem nada fisicamente atormentando esse corpo. Aí você olha para a mente vai lá, tá vindo uma memória do passado, né? Tipo, aí você olha, que diabo está acontecendo aqui? A mente usa a função da memória para lembrar de uma coisa ruim, ou tipo, lembrar de uma coisa que a gente tinha que ter feito, ou que aquilo tinha que ter dado certo, e a mente pega aquilo e se machuca com aquilo. Isso é sábio fazer isso? E você vê, é uma função natural da mente, memória. Mas a mente vai lá, tipo, ela por falta de presença mental, ela vai lá, pega uma memória e se martela por causa disso. Que diabo a gente está fazendo? Então a gente tem que olhar para essas coisas. Né? Tipo, não é simplesmente apertar um botão ou ficar imaginando como é que é Nibbana, né? Ou como que é... Um instante que a bateria está acabando aqui. Recording stopped.
Não precisa não. Plano B que eu tenho. Recording in progress. Então tem que olhar para esse sofrimento. Não é simplesmente fugir. Isso é uma coisa muito forte no ensinamento do Buda. A gente quer a felicidade, mas a gente não fica... A gente fica procurando a felicidade, né? Não, o sofrimento. Não quero nem olhar para isso, quero sair daqui. Quanta gente que vem meditar e nunca mais volta, né? Você vê, surge sofrimento na mente e a pessoa não sabe lidar com aquilo, né? Não quer nem olhar para isso, né? Não ficar vendo coisa ruim, quer só ficar focando nas... Ou então, tipo, aquele pessoal moderno, né? Tipo, só good vibes, né? Tipo, só vibes positivas, né? Só quero aproveitar o que é de bom, né? Não quero olhar porque é ruim. O que é ruim eu não olho. Vamos ser positivos, a positividade tóxica. Vamos só olhar o que há de bom. Se a gente tiver essa atitude da meditação, a gente vai fracassar redondamente. Certamente. Se a gente só querer olhar porque é bom. E não olhar para o sofrimento, também a gente aprender alguma coisa. Na hora que o sofrimento surge, a gente tem a oportunidade de aprender. A reverter a mente, fazer sabedoria surgir, perguntar de onde esse sofrimento está vindo. O que eu estou fazendo de errado? Qual a atitude que está errada? Qual a ideia que está desalinhada com a realidade das coisas? Porque quando a mente está pacífica, tudo bem. Agora, quando o sofrimento surge, é um sinal claro de que a mente está desalinhada com a realidade. A mente está desarmonia com a realidade. A mente está errada em alguma coisa. Tem alguma ideia em conflito com a realidade. Pode procurar. Cada vez que surgir sofrimento na mente, a gente pacificamente olha para isso. Qual a ideia que eu estou tendo que está errada aqui? A gente vai achar. Tem alguma ideia torta. Eu devia ter feito isso. O que você pode fazer a respeito? Ah, mas eu fiz o meu melhor e não deu certo. Ué, você fez o seu melhor e você deu certo, não era para dar certo mesmo. Onde está escrito que porque você fez tem que dar certo? Isso é uma arrogância da sua parte. Da nossa parte. Então, assim, pode procurar. Onde está a ideia torta? E a gente vai achar alguma ideia torta, algum uso incorreto das ferramentas mentais. Exemplo, pegar uma memória para se bater, pegar o raciocínio para se torturar. Se eu fizer isso, eu vou ter que ter feito isso, mas eu devia ter feito aquilo, e aí, tipo, a gente se pega e se martela por causa disso também. Ou então fica querendo demais as coisas, ou querendo acabar com as coisas. Se livrar das coisas, fugir dos lugares. Fuga, né? A culpa do meu sofrimento é tal pessoa. É do governo, é de tal pessoa, é de tal político. É de A, de B, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão.
minha esposa, meu esposo. Então no Dhamma a gente tem que olhar para o sofrimento, aprender a olhar para o sofrimento. Não ter medo de olhar para o sofrimento. A primeira nova verdade é sobre entender, deve ser entendida. Você não vai entender Dukkha assistindo Harry Potter, né? Ou se divertindo no parque, no Play Center. A gente vai entender Dukkha olhando para Dukkha, pelo menos isso. Então se a gente não quiser olhar para o sofrimento, então é melhor contratar o Plano Plus do Netflix e ficar assistindo o dia inteiro, né? Ou então comprar um óculos de realidade aumentada, imersivo e ficar imerso na fantasia. Brincadeiras à parte, né? Então, assim, olhar para o sofrimento faz parte desse caminho. Então, a gente tem que... Se a gente quiser progredir, né? A gente tem que abrir... Tudo bem, no começo a mente pode estar muito resistente, a mente está muito viciada em felicidade, né? em sensações agradáveis. Mas gradualmente a gente começa a olhar, né? Não é que no primeiro gente, não. Eu vim para meditar, agora eu vou dormir 4 horas por dia, eu vou comer só até o meio-dia, eu não vou assistir nada de distração, vou cortar o celular, vou cortar o Instagram, vou cancelar todas as minhas redes sociais, vou morar num chalé na montanha, e é isso. Não vai ser muito sábio, né? Os obstáculos vão vir com força total. Então, assim, tem que saber o nosso limite, saber a hora certa de passar a marcha do carro, antes de querer engatar a quinta marcha sem estar de primeira ainda. Então, tem que fazer as coisas de forma gradual, fazer as coisas de forma consistente, né? Construir uma fundação sólida na mente antes de querer fazer as coisas mais avançadas. Fundação sólida de bondade, uma noção e visão correta básica do mundo, sobre o ensinamento do Buda. E aí, em cima disso, a gente vai construindo, né? E vai aprimorando. E de acordo com a nossa confiança, né, a gente vai tomando mais práticas que às vezes possam inicialmente parecer muito austeras, né? Mas depois a gente vai acostumando e vai pegando. No Vassa passado, teve pessoas que fizeram o Nesatik, né, que é tipo virar à noite, praticando, né, lutando contra a sonolência, né? A gente fez todas as sextas-feiras do Vassa, no Retiro das Chuvas, né? A gente vinha e praticava juntos da meia-noite, das 10 da noite até as 6 da manhã. Umas 5, acho que no total umas 3, 4, 5 pessoas fizeram vários dias, né? Então, assim, essas coisas, assim, inicialmente eu acho impossível. Depois você faz uma vez, faz duas. Você vê que não é tão maluco assim, né? Tipo, não é tão absurdo. Mas uma coisa de cada vez, uma coisa no seu lugar. Mas se não tiver nenhuma abertura para começar a olhar para o sofrimento, né? Simplesmente procurar que não há. Surgiu o sofrimento da minha meditação, o que eu estou fazendo de errado? Tenho que procurar um método mágico, um mantra mágico para passar o trator por cima disso. Tem que arranjar um jeito de passar o trator por cima disso. Surgiu o sofrimento da mente. Não, tem que apertar um método mágico, um botão mágico que eu aperto que some com esse sofrimento. Não quero olhar para isso. Não, peraí. Como é que você vai entender o sofrimento se você não olhar para ele? Você tem que ter essa estabilidade mental mínima que a gente constrói na base da respiração, na base do objeto mental que a gente utiliza, né? Para gerar essa separação entre o objeto e a mente, né? Tipo, a mente está aqui, o sofrimento está aqui, né? A mente não é o sofrimento não é a mente. A mente é essa ciência que está olhando para o sofrimento. Então esse olhar desapegado. E aí a gente consegue olhar, de onde você veio, meu amigo? Como que você surgiu? Será que é alguma função mental que trouxe você aqui? Ou tipo, tem alguma coisa física me torturando? Estou com uma dor, estou com uma doença? Estou com um desconforto físico? Ou é um memória e pensamento? Ou é uma sensação? Ou é uma fabricação mental? Só tem essas 3 possibilidades, não tem como vir de outro lugar. De onde você veio, amigo? Aí você pergunta, olha para a mente. E aí você vê, tipo, você traça o histórico do negócio. E você começa a ver que, tipo, nossa, quando você se pega, assim, a mente na mesma hora para, né? Tipo, você, nossa, que idiota, que bobo que eu sou, né? Tipo, a memória estava lá quieta, no banco de memórias da mente. Eu peguei essa memória para me machucar.
Isso não tem coisa mais estúpida que isso. Né? Tipo, imagina, a memória estava lá quieta, a mente estava em paz no presente, ela pegou uma memória ruim para se torturar. Qual a utilidade disso? Né? Tipo, culpa, né? Qual assim, você vê tem a sua utilidade, remorso, mas assim, tem outros tipos de mau uso da memória que não tem utilidade nenhuma. A mente vai lá e pega e se machuca. Né? A mente você não sabe usar as funções mentais, né? Uma inabilidade com usar as funções mentais. Né? Em vez de usar a memória para lembrar de tipo generosidade, lembrar da bondade, não, a memória vai lá e lembra de coisa ruim. Então você vê como que a gente é criança em termos de usar a mente. Né? A gente aprende várias coisas na escola, mas não aprende a usar a mente. Né? E a mente fica tóxica e depois não sabe por quê. Então fica esse convite, né, de olhar para o sofrimento, né, e achar esse ponto de equilíbrio para a gente, né, onde que é o nosso ponto de equilíbrio. Estou fazendo de mais, estou fazendo de menos. Né? Então olhar para os obstáculos e ter essa referência. Fica essas sugestões de refletir e usar isso na nossa prática. Alguma dúvida, pergunta? Alguma coisa? Se ninguém tem perguntas, então a gente se vê semana que vem. Semana que vem é final de semana de Páscoa, né? Mas quem não for comer muito chocolate, fica o convite de vir praticar, né? Porque chocolate depois acaba. Não, é engraçado olhar essa coisa da Páscoa, né? Você vê como que... Assim, você faz a comparação, assim... O preço do chocolate, né? Não, só porque o chocolate está num formato de ovo e está numa embalagem bonitinha, né? O preço do quilo sobe absurdamente, né? Se o negócio está numa barra normal, né? Tipo, é muito mais barato. Às vezes é o mesmo chocolate, mas só porque está numa embalagem diferente, está num formato diferente, é inflacionado. E aí as pessoas ficam correndo atrás disso, né? E falam assim, não... Assim, é o mesmo chocolate, né? E aí, tipo, assim, qual o efeito que tem na mente, assim, o sabor muda. Tipo, o sabor muda, né? Tipo, não. Assim, não, tem esse gesto de presente, assim, você vê um negócio enfeitadinho e tal, mas assim, vai pro estômago do mesmo jeito e sai do mesmo jeito, né? Então, assim, essa coisa do chocolate, às vezes você vê, o marketing, às vezes, usa isso contra a gente, né? Faz a gente pagar muito mais caro por causa das coisas, né? Então, você vê como que as coisas, certas coisas são usadas contra a gente, né? São usadas para enganar a gente, né? Tem que ter sabedoria para ver o que está acontecendo, né? Tá a par dos acontecimentos, né? Mas isso vem com o tempo, a gente vai praticando, vai achando um ponto de equilíbrio, essas coisas vão se encaixando. Alguma coisa? Pergunta, dúvida? Senão a gente encerra aqui. Então é isso. Então semana que vem a gente se encontra de novo no mesmo horário. Até mais.